Olá, bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi. E na aula de hoje nós vamos analisar uma questãozinha que caiu na ETEC no segundo semestre de 2017, que vai falar sobre as classes de vertebrados. Vamos lá? Então vamos analisar quais são as classes de vertebrados. As classes são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Temos aulinhas aqui no canal falando especificamente de cada grupo. Mas para responder a questão de hoje, a gente não vai precisar saber o específico de cada grupo. Porque se a gente for estudar, existe uma diversidade muito grande de peixes, existe uma diversidade muito grande de anfíbios e répteis, e aves e mamíferos. Porém, como eles são classificados dentro de um mesmo grupo, eles têm algumas características em comum e algumas características diferentes que a gente vai ter que saber analisar e comparar cada uma delas. Ok, quais são essas características que a gente vai ter que analisar? Nós vamos ter que analisar a respiração, fecundação, coração e temperatura corporal, ok? Respiração. Existem dois tipos de respiração: a respiração branquial e a respiração pulmonar. Qual que é a diferença? Branquial, água, branquial, água, branquial pensa na água. Que grupo que está na água? Os peixes, ok? E a fase de girino dos anfíbios é branquial também, o restante é tudo pulmonar. Fecundação. Existem dois tipos. Externa, significa que a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, e a interna, que a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea. Externa, peixes e anfíbios. Interna, répteis, aves e mamíferos. Lembrando que os répteis e as aves têm ovos com casca, ok? Coração. Coração do peixe tem duas cavidades, um átrio e um ventrículo. Anfíbios e répteis, três cavidades, dois átrios e um ventrículo. Aves e mamíferos, dois átrios e dois ventrículos. Nós temos aulinha só de coração também. Temperatura corporal. Na temperatura corporal também nós temos aqueles que conseguem manter a temperatura do corpo constante, que são as aves e os mamíferos, e aqueles que não conseguem ter a temperatura do corpo constante, como os peixes, os anfíbios e os répteis. Não conseguem, a gente vai chamar de ectotérmicos, e aqueles que conseguem, vamos chamar de endotérmicos, ok? Então, uma diquinha, pega essa tabelinha aí e já faça em seu caderno para não esquecer essas comparações. E agora a gente vai para o exercício. Bora lá! Então, vamos analisar a questão número 14 do segundo semestre de 2017, que caiu lá na provinha da ETEC. O Pantanal Mato-Grossense possui fauna e flora muito exuberantes. Suas belezas naturais são um forte atrativo para o turismo ecológico. Assim, um grupo de estudantes fascinados pela biodiversidade dos animais encontrados nessa região fez as seguintes anotações. Existem muitas espécies de mamíferos, como, por exemplo, onças pintadas, jaguatiricas e os tamanduás. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de mamíferos. Possui uma grande diversidade de aves, como, por exemplo, garças, os colhereiros, os tucanos, as emas e os jaburus. Há muitas espécies de peixes, entre os quais se destacam os pintados, os dourados, os pacus e os surubins. E entre os répteis, há os jacarés, os sucuris e os lagartos. Considerando os animais observados pelo aluno, é correto afirmar que, pessoal, eles estavam analisando o quê? Os vertebrados, as classes de vertebrados, né? Peixes, faltou só os anfíbios, então dá para perceber que aqui eles não observaram anfíbios, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, como vimos anteriormente, algumas características deles. Então vamos lá analisar. Os répteis citados são animais invertebrados? Ok. Pulmonados? Ok.
peçonhentos, ok? Peçonhenta que consegue inocular veneno. Lagarto é venenoso? Jacaré do Pantanal é venenoso? Então, aqui já eliminamos a A. As aves e os peixes-bois possuem sexos separados. O que é ser sexo separado? Ter o masculino e o feminino. Até aqui tudo bem. Agora, peixe apresenta fecundação externa? Sim. Agora, aves apresenta fecundação externa? Não. Ok? Os mamíferos possuem coração com 3 cavidades? Não, a gente viu que são 4. Os répteis e os peixes possuem grande habilidade de nadar. Até aí pode ser, porque nós temos tartarugas, né, algumas cobras aquáticas. E por apresentarem respiração branquial, o peixe possui, mas o réptil é pulmonar. Então, aquele quadrinho é de muita importância. Então, por eliminação, né? Estamos eliminando, vamos analisar a alternativa E. Os mamíferos são endotérmicos? Sim, pois controlam a temperatura corporal por meio do próprio metabolismo. Sim, eles conseguem manter a temperatura do seu corpo constante. A alternativa correta, a alternativa E. Agora, olha quanta coisa a gente precisava analisar e não estava no texto, ok? Tirando a parte da peçonha, que é só a sucuri, nesse caso, o resto não estava no texto, a gente tinha que saber as diferenças entre as classes, ok? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Vou deixar aqui algumas aulinhas e até o próximo vídeo. Valeu!